Boa tarde, está a ouvir a Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. Neste momento são 18 horas aqui em Paris, 16 horas em Bissau. Stephanie Palma. Bem-vindos à segunda emissão da RFI em português deste primeiro dia de setembro. Eis os títulos que estão a marcar a atualidade. Relatório da ONU divulgado hoje dá conta de que as restrições e privações infligidas pelo Estado chinês aos uigures podem constituir crimes contra a humanidade. O presidente francês Emmanuel Macron marcou presença esta manhã na conferência que junta anualmente em França todos os embaixadores gauleses e pronunciou-se sobre a guerra na Ucrânia. Presidente guineense Umaru Sissoko Embalo assumiu a presidência da Aliança dos Líderes Africanos contra a Malária. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no noticiário sob comando técnico de Moussale Chili. O jornal começa agora. Fique desse lado. São Tomé, 102.8 FM. Começamos este noticiário com a atualidade internacional. O relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos sobre a situação da minoria uigur na China, conhecido hoje, foi elaborado através de várias entrevistas e relata as consequências para quem é internado nos campos de trabalho forçado, falando mesmo em tortura física e psicológica que deixam marcas para toda a vida. Mesmo os uigures que conseguem fugir para outros países continuam a ser perseguidos pelo Estado chinês, de forma a não revelarem as condições a que são sujeitas as suas famílias. A repressão nem é só da China. Estende-se também aos imigrantes que estão noutros países, fazem pressão sobre eles para que não falem do que se está a passar, com ameaças de chantagem sobre a família que ainda está na China. Portanto, é muito importante que se fale nisto, que as pessoas tomem consciência, eu digo as pessoas em geral, e que haja uma pressão sobre os governos para que chamem a China às suas responsabilidades, porque de facto o que se está a passar no Xinjiang é extremamente grave. Eles querem muito simplesmente eliminar a identidade de um povo, através da língua, através da própria cultura e através da religião, claro, com a desculpa do terrorismo, que é a desculpa. Ouvimos Teresa Nogueira, especialista da China na Amnistia Internacional, em declarações a Catarina Falcão. Na atualidade francesa, o líder francês Emmanuel Macron marcou presença esta manhã na conferência que junta anualmente em França todos os embaixadores gauleses, referindo que a guerra na Ucrânia é uma guerra híbrida global, mas mesmo assim se deve continuar a falar com toda a gente, sobretudo aqueles com os quais se discorda. Ouçamo-lo. A invasão da Ucrânia pela Rússia é uma ruptura histórica porque afeta diretamente a nossa segurança e viola os princípios através dos quais construímos a paz nas últimas décadas e o poder das suas consequências sobre a energia, a alimentação, a imigração e a informação mundial que podemos ver nas nossas opiniões públicas. É uma guerra híbrida global. C'est une guerre hybride mondialisée. Ouvimos Emmanuel Macron, presidente de França, numa tradução de Miguel Martins. Bissau, 94 FM. Tempo agora para abordar a atualidade africana. O presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, assumiu a presidência da Aliança dos Líderes Africanos contra a Malária. A instituição foi fundada em 2009 e pretende erradicar a doença no continente africano até 2030. O assumir de funções acontece numa altura em que a doença está a aumentar no país. No entanto, as autoridades relativizam o problema. O nosso correspondente, Moussa Baldé, faz-nos o relato. O paludismo, como a doença é conhecida em África, matou só em 2020 mais de 600 mil africanos. 80% dessas mortes são crianças com menos de 5 anos. A Organização Mundial da Saúde estima ainda que, em todos os casos da malária ocorridos no mesmo período no mundo, 96% foram registrados em África. A doença figura no topo da agenda da União Africana, que a considera como grande ameaça à saúde, ao desenvolvimento econômico e social do continente. É o que pensa Umaru Sissoko Embalo. A eliminação do paludismo em África, que passa pela construção de sistemas de saúde mais resilientes, salvará milhões de vidas e contribuirá
para o progresso econômico e social do continente, diz ainda Sissoko Embalo. Na Guiné-Bissau, o coordenador do Programa de Luta contra a Doença, o médico José Ernesto Nante, assinalou que casos de paludismo têm estado a recrudescer, embora considere normal a situação nesta altura do ano, ou seja, nos meses de junho a novembro, período das chuvas no país. Segundo o Dr. José Nante, o paludismo tem maior incidência nas regiões de Bafatá e Gabu, no leste, Bulama e Tombali, no sul, Moçábal de Bissau, RFI. Dos 4 partidos da Guiné-Bissau, PAIGC, MADEM, PRS e APU-PDGB, o PRS é aquele que já indicou o seu candidato a primeiro-ministro. Trata-se do antigo ministro de Energia, Florentino Mendes Pereira, que ontem foi escolhido pela Comissão Política do partido. A meta de Florentino Pereira é ganhar as eleições legislativas, antecipadas de 18 de dezembro. De liderar, temos participado nos outros governos, mas isto tem a ver com as circunstâncias políticas que o país estava a viver. Portanto, o PRS é chamado para integrar, integramos, mas agora queremos traçar outro objetivo, que é conquistar as eleições com a maioria absoluta para governarmos e continuarmos a governar com os outros parceiros, mas ganhando com a maioria absoluta. Era Florentino Mendes Pereira em declarações ao nosso correspondente Moussa Baldé. Moçambique e Portugal realizaram hoje em Maputo a 5ª cimeira, na presença do primeiro-ministro português António Costa. O presidente moçambicano Filipe Nyusi, em declarações recolhidas pela agência Lusa, afirmou estar-se a estudar a possibilidade de uma nova plataforma de gás, de modo a responder à procura na Europa. Tive encontros para ver o que se pode fazer para acelerar. Portanto, nós fizemos a primeira plataforma, qual é a possibilidade de fazer mais outra, etc. Então, há estudos nesse sentido para ver se, já que há muito mercado, muita procura, neste caso concreto também para a Europa, então haverá, de certo modo, maior produção que possa alimentar este mercado, incluindo europeu e mesmo africano, a partir daqui da própria região. As palavras de Filipe Nyusi, presidente moçambicano. Passamos agora para Cabo Verde. O país inaugurou a sua embaixada em Rabat, em Marrocos. Em entrevista à RFI, o professor universitário cabo-verdiano Daniel Medina comentou esta mudança de posicionamento sobre a questão do Saara Ocidental. Cabo Verde parece que toma uma posição em relação ao Saara Ocidental e que está sob o fogo sempre cruzado de Marrocos. Penso que, neste caso, a possibilidade que nós vemos é uma possibilidade não positiva e Cabo Verde deveria manter-se, na minha opinião, com certa equidistância. Cabo Verde defendeu durante muitos anos, eu lembro-me que nos anos 80, mesmo 90, quando havia conflitos no Saara Ocidental, defendeu sempre a autodeterminação dessa pequena parcela do mundo. Neste momento, com a abertura do consulado com a ligação a Marrocos, parece que há uma inversão dessa tendência, uma inversão de atitude, de percepção, que é de conivência com Marrocos nesse aspecto. A nós, tanto como observadores como analistas, parece-nos uma perspectiva não convincente, uma perspectiva que tem e que deve merecer bastantes críticas, particularmente Cabo Verde, que beneficiou da autodeterminação em 1975 também, como país que lutou pela sua independência. Ouvimos o professor cabo-verdiano Daniel Medina, entrevistado aqui na antena da RFI em português por Elton Aguiar. Entretanto, termina esta quinta-feira no Gabão, a Semana Africana do Clima, um encontro organizado pela União Africana e pelas Nações Unidas. O evento é uma etapa-chave antes da COP27 prevista para novembro no Egito. Voltamos agora à atualidade internacional. Na Rússia, o chefe de Estado Vladimir Putin não marcará presença no funeral do último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, que tem lugar este sábado em Moscovo. O motivo, restrições ao nível da agenda, segundo o Kremlin. O presidente russo já terá prestado as suas homenagens a Gorbachev quando visitou o Hospital Clínico Central de Moscovo, onde o líder morreu, segundo adiantou Dmitry Peskov, porta-voz russo. É o ponto final deste bloco informativo. Continue connosco para a segunda parte da nossa emissão, já em seguida. Até já!